neste caminho errante. Me envolva em seu manto, me inspira na seara do bem, enche minha vida de alegria, com todo o amor que o Cristo tem. Bendita sois vós entre nós, neste mundo de ilusão. Une os povos da terra, decreta todos irmãos. Mãe de imensa bondade, me envolve em teu abraço de luz. Faz de mim o teu filho, como se fosse eu na cruz. Liberta-me, liberta de toda dor, me transforma em ser de luz. Quero viver do teu amor. Liberta-me, liberta a minha fé. Sou teu filho implorando, Maria de Nazaré. Mãe de imensa bondade, me envolva em teu abraço de luz. Faz de mim o teu filho, como se fosse eu na cruz. Liberta-me, liberta de toda dor, me transforma em ser de luz. Quero viver do teu amor. Liberta-me, liberta a minha fé. Sou teu filho implorando, Maria de Nazaré. Olá, sejam bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs, querido internauta e querida internauta. Que a paz e o amor, a luz do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja em todos os corações. Aqui estamos felizes, confiantes,
para mais um culto do Evangelho no lar e no coração. No culto do Evangelho, nós acendemos uma luz em nossos lares ou em qualquer ambiente onde nós estejamos, porque nós estaremos criando uma energia em conexão com as esferas mais altas, com os missionários da luz que estão sempre trabalhando incansavelmente para nos ajudar, para nos iluminar, nos amparar em nossas necessidades. Por isso, o culto do Evangelho, quando nós realizamos em uma ordem semanal, metodicamente predeterminado o horário, é um compromisso que nós fazemos e a espiritualidade atende a esse compromisso. Vem ao nosso encontro nos ajudar para fazermos o tratamento espiritual, para aprendermos com as lições do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e para fazermos também as nossas vibrações, a nossa irradiação de energias positivas por qualquer pessoa, qualquer situação. E então é motivo de muita alegria, de muita esperança, o culto do Evangelho no lar. Sejam bem-vindos. Nós vamos fazer uma prece, confiantes na presença dos nossos mentores espirituais. São anjos da guarda, são espíritos protetores, espíritos familiares, que vêm nos auxiliar nesses momentos. E lembrando as palavras de Jesus: quando estiverem reunidas 2 ou mais pessoas em meu nome, eu estarei junto delas. E então, cá estamos nós, fisicamente encarnado, pode ser somente uma pessoa, mas espiritualmente existem vários espíritos junto de nós. Então, confiemos e vamos elevar nossos pensamentos em oração, em vibração de paz, esse conforto espiritual que recebemos dos amigos, trabalhadores desta seara de luz, mentalizando a presença de nosso Senhor. Divino amigo Jesus, aqui estamos, felizes por mais um encontro com a luz, por mais um encontro na busca do nosso aperfeiçoamento, por mais um encontro na busca da verdade, da luz imperecível que a Tua misericórdia nos oferece. Por isso, Senhor, estamos agradecidos, felizes, esperançosos para que nós possamos aproveitar essas lições para procurar o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual, orientados por esses trabalhadores da Tua seara. Divino amigo, abençoa-nos e ajuda-nos a extrair o conteúdo espiritual e moral que nós necessitamos
e assim termos condições de ter a lucidez, a estabilidade emocional para auxiliar quantos se aproximarem de nós, necessitados de um abraço, de uma palavra, de um momento de atenção. Senhor, que esta paz e esta luz sejam constantes junto de nós. Assim seja. Graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Instruções dos Espíritos desprendimento dos bens terrenos. Só um minutinho para me conferir. Tá certo. Item 14. Eu venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para lhes ajudar a caminhar corajosamente pela via do melhoramento no qual vocês entraram. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. O amor de vocês pelos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao seu adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, vocês destroem suas faculdades amáveis ao aplicar todas elas para as coisas materiais. Sejam sinceros. A riqueza proporciona uma felicidade pura? Quando seus cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil escondido? Eu compreendo que o homem que tenha ganho uma fortuna, mediante um trabalho assíduo e honrável, experimente uma satisfação muito justa, aliás, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, até um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, aí há uma grande distância, tão longa quanto a da avareza excessiva até a gastança exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza.
que a sua fortuna tenha vindo da família ou tenha sido adquirida com o seu trabalho, há uma coisa que vocês jamais devem esquecer: é que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Nada lhes pertence na terra, nem mesmo o pobre corpo. A morte o tira de vocês, como tira de todos os bens materiais. Vocês são depositários e não proprietários. Não se enganem. Deus lhes emprestou e vocês têm que lhe devolver. E ele empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, seja revertido em favor daqueles que não têm o necessário. Um de seus amigos lhes empresta uma certa quantia. Por pouco que vocês sejam honestos, vocês têm o escrúpulo de restituí-lo e ficam agradecidos a ele. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza. E ele não pede para si mais do que o amor e o reconhecimento, mas exige que, por sua vez, o rico dê aos pobres, que são filhos de Deus, da mesma forma que aquele rico. Os bens que Deus confiou a vocês despertam nos seus corações uma ardente e louca cobiça. Já pensaram, quando estão apegados imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vocês mesmos? Já pensaram que virá um dia em que deverão prestar contas ao Senhor daquilo que veio dele? Esquecem que, pela riqueza, vocês revestiram-se do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serem de Deus os administradores inteligentes? Pois então, quando estão usando somente em proveito particular daquilo que lhes foi confiado, quem são vocês, senão os depositários infiéis? Qual é o resultado desse esquecimento voluntário dos seus deveres? A morte, inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sobre o qual vocês se escondem e lhes força a prestar contas ao amigo que lhes favorecera e que, nesse momento, se reveste da toga do juiz diante de vocês. É em vão que procurem iludir-se na terra, colorindo com o nome de virtude aquilo que frequentemente não passa de egoísmo. É em vão que chamem de economia e previdência aquilo que não passa de cupidez e avareza, ou chamem de generosidade o que não passa de gastança em seu proveito próprio. Um pai de família, por exemplo, deixará de praticar a caridade, amontoará e acumulará ouro sobre ouro. E isso, diz ele, para deixar aos filhos o máximo possível de bens e evitar que eles caiam na miséria. Isso
é muito justo e paternal, eu admito. E por ninguém pode culpá-lo por isso. Mas será realmente esse o único propósito que o guia? Não será muitas vezes um compromisso com a consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Contudo, que eu admita o amor paternal seja a única intenção. Isso seria motivo para esquecer seus irmãos perante Deus? Desde que ele já tenha o supérfluo, será que deixará os filhos na miséria, só por eles terem um pouco menos desse supérfluo? Não estaria dando a eles uma lição de egoísmo e endurecimento aos seus corações? Não estaria sufocando neles o amor ao próximo? Pais e mães estão cometendo grande erro se creem que, desse modo, vão aumentar a afeição dos filhos por vocês. Ao lhes ensinar a serem egoístas com os outros, vocês estão lhes ensinando a serem egoístas com vocês mesmos. Nós vamos fazer uma pausa nessa leitura e continuar a semana que vem, por ser ela uma leitura bastante alongada. E a semana que vem nós vamos dar sequência nesta mensagem. Vamos citar o nome do Espírito que trouxe Lacordaire, na cidade de Constantine, 1863. E então nós estamos vendo aí a necessidade que nós temos de buscar nos desapegar das coisas materiais. É importante nós refletirmos, porque não é somente as pessoas que estão na abastança, as pessoas que têm grandes fortunas, que têm uma riqueza bastante considerável, que são apegados aos bens terrenos. Muitas vezes nós não temos grandes fortunas, grandes bens materiais, mas somos apegados às coisas transitórias da matéria. E nós sabemos que estamos aqui no planeta para buscar o nosso aperfeiçoamento moral, isto é, a nossa espiritualização. Vamos lembrar quando Jesus disse aquela frase: "O meu reino não é desse mundo". Olha só. Então, é um momento passageiro que nós estamos aqui, para aprendermos com as experiências, com os desafios que a própria vida nos oferece, para nós aprendermos a nos conhecer melhor em todas as situações e buscar interiorizar essa conscientização de que nós temos que nos aperfeiçoar espiritualmente e moralmente, né? Então nós estamos vendo aí Lacordaire trazer para nós esse alerta, para que nós tenhamos o cuidado de saber utilizar dos bens materiais sem abusar. Procurar fazer o uso equilibrado, dentro de uma normalidade em que nós não vamos nos sentir totalmente sem raciocínio lógico, sem lucidez,
no uso desses bens, seja qual for. Podemos começar a perceber que até com o nosso próprio corpo, nós temos uma responsabilidade. É um empréstimo que Deus nos concede, é um instrumento, é um aparelho que Deus coloca em nossas mãos e que nós então precisamos de aproveitar o máximo dessas forças físicas nos momentos aqui na nossa existência para promover o nosso crescimento, a nossa viagem interior ao encontro conosco mesmo, descobrindo quantas imperfeições, quantas dificuldades, quantos conflitos nós ainda trazemos, não é? Quantos entraves, quando ele diz aí para nós, em relação à convivência fraterna. E ele nos alerta que nós, quando estamos sendo egoístas para com o nosso próximo, nossos filhos vão aprender também a ser egoístas, tanto para com o próximo, com quem eles convivem, como para conosco também. Porque trabalha muito o materialismo, o apego às coisas da matéria, não é? E então, o que a doutrina espírita tem nos oferecido são essas reflexões, para que nós saibamos analisar, usar o bom senso, não é? O nosso livre-arbítrio, porque nós temos a liberdade de escolha, não é? Vamos lembrar o próprio título desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E então, Mamon corresponde a todos esses bens materiais, aos prazeres da vida terrena. Representa. E então nós não temos como servir aos dois. Os bens materiais foram criados em razão de nós, do ser humano, do espírito, para que o espírito possa usar no seu aprimoramento, não é? E não o contrário. Porque quando nós nos deixamos levar de uma maneira exagerada a esse apego às coisas da matéria, nós estamos vivendo em função das coisas transitórias e passageiras. Como o Lacordaire diz para nós aí, como o nosso próprio corpo. Um dia nós temos que devolver o nosso corpo físico aos elementos da natureza. Nós viemos, o corpo físico veio desses elementos, e a eles nós vamos devolver um dia, não é? E então precisamos de refletir sempre nessas lições, porque o que vai permanecer são as experiências, são os ensinamentos que nós guardamos em nosso coração, em nosso mundo íntimo. E assim teremos bom aproveitamento desse estágio que nós tivemos aqui transitoriamente no mundo físico, não é? Por mais longa que seja a nossa existência, um dia nós temos que voltar ao nosso lar verdadeiro, que é a pátria espiritual. Não é isso? E então a doutrina nos mostra, com essas lições, com tantas revelações, com tantos testemunhos dos espíritos que habitam a pátria espiritual, qual é o nosso objetivo? Que nós somos espíritos e não somos esse corpo de carne. Somos espíritos imortais. Não é? Então fique aí para nós essas reflexões. Semana que vem nós daremos sequência, que tem muitas informações, muitos pontos importantes para nós refletirmos nesta mensagem. E agora nós vamos ao livro Segue-me. Livro Segue-me,
O autor espiritual é Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Ao clarão da verdade. Emmanuel traz lá do Evangelho de João a frase de Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade. Comentário de Emmanuel. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal, agreis ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevemos a questão de número 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade. Não pelo espírito da força, mas pela força do Espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Nós estamos vendo aí, e não é por coincidência, né? Mas uma instrução do desapego às coisas da matéria. Nesta questão do Livro dos Espíritos, estamos vendo que o papel da doutrina espírita é de espiritualizar o ser humano, tirar esse apego ao materialismo. E vamos procurar entender. A maioria de nós ainda somos muito apegados às coisas da matéria. E então eles dizem aí, os espíritos, a pergunta de Kardec, é uma chaga da sociedade.
Porque quando nós estamos apegados e valorizando somente as coisas materiais, nós deixamos o sentimento fraterno de lado. E então nós precisamos sempre estar atentos para não valorizar as coisas transitórias mais do que a convivência entre irmãos, entre filhos do mesmo Pai, que somos todos nós, a humanidade terrestre. Não é? E nós percebemos que, pela nossa condição de estarmos ainda num mundo de expiação e prova, os desafios são constantes. Não é? Temos grandes dificuldades de entender o nosso próximo, a forma de vivência, e então muitas vezes criamos grandes conflitos justamente por esses interesses materiais. Olha aí Emmanuel chamando a nossa atenção. Alguns dizem, nós devemos disputar a saliência política. Então, é uma observação interessante, porque na casa espírita nós não podemos e não devemos mencionar ideologias políticas. Mas nós temos que ter um bom senso também, porque a sociedade depende daquilo que está oferecendo como fruto do seu trabalho os representantes que estão nas frentes políticas. E então nós temos que acompanhar os interesses da nossa sociedade. O que está sendo pautado nos debates, nas resoluções dos nossos representantes, porque eles estão programando o progresso da sociedade, o bem-estar social. Esse é o trabalho deles. E então nós não vamos trazer a política para o movimento espírita, mas nós temos que nos esclarecer e acompanhar e nos posicionar diante desses nossos representantes. Nós os colocamos lá. E então eles têm o dever de fazer com que as necessidades, os anseios da população sejam preenchidos, sejam resolvidos, não é? E então é um desapego das coisas materiais que nós vamos aprender a fazer com que esse domínio da fortuna terrestre fique somente para as obras do mundo material. E nós não vamos permitir que o sentimento fraterno, o sentimento de liberdade, não é? O sentimento de amor ao próximo seja afetado por esses interesses materiais. Porque, como nós vemos que existem tantas vertentes políticas, tantas ideologias que trazem conflitos, trazem desentendimento e, às vezes, alguns políticos, por interesse, propositadamente, provocam situações que fazem a sociedade entrar em conflito consigo mesma, jogando uns contra os outros. É o momento, então, que nós temos que ter atenção para dar o nosso testemunho de fraternidade. Olha aqui o que Emmanuel está dizendo aqui no fim, na última estrofe. Expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Essa é a nossa tarefa. Nós somos chamados, com essa luz de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas consciências, a começar a trabalhar em nós mesmos esse serviço em favor do próximo, em favor da sociedade, em favor dos necessitados, a fraternidade, a boa convivência e entender as dificuldades do nosso próximo, não é?
E então nós procurando desenvolver esses quesitos, serviço, fraternidade, entendimento. Entendimento é um dos principais que nós temos que estar sempre atentos, para que nós saibamos buscar as resoluções, as atitudes, tanto do mundo particular, conosco mesmo, para o nosso crescimento, quanto na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Não é? E então, a espiritualidade maior está nos alertando. Precisamos de destruir o materialismo, esse apego às coisas transitórias. Ele faz com que os homens compreendam melhor, isso é o Espiritismo, faz com que nós possamos compreender melhor onde estão os nossos verdadeiros interesses. Está na nossa vida futura. E o que vai prevalecer na vida futura é o que nós estamos realizando agora. Olha aí. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. É isso? E então precisamos de sempre parar para refletir quais estão sendo os nossos objetivos. Aquilo que está no nosso domínio, no nosso comando. O que é que nós estamos fazendo? Não é? E então, vimos na lição anterior, Lacordaire falar para nós que serão pedidas contas das riquezas, das fortunas que foi confiadas a essas pessoas. Mas a nós também, que às vezes não temos grandes fortunas, mas serão pedidas contas. A nossa própria consciência vai nos cobrar. Quais são as nossas atitudes diante dessas oportunidades de trabalho para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento e para partilhar momentos de fraternidade, de convivência pacífica junto da sociedade com o nosso próximo, né? Então precisamos de estar sempre com essas luzes do Evangelho de Jesus em nossas mentes, em nossos sentimentos, para nós promover, primeiramente, como diz Emmanuel, primeiramente em nós, trabalhar essas lições em nós, né? Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências. E então, nessas consciências que vão receber a luz do esclarecimento, nós temos que começar por nós mesmos. Né? Como é que nós vamos oferecer a luz, o entendimento? Porque a luz, no caso, expressa o conhecimento, sabedoria. Como é que nós vamos oferecer isso ao próximo se nós não estamos trabalhando conosco mesmo essa luz? Jesus nos afirma lá no Evangelho: brilhe a vossa luz diante dos homens, diante do mundo, para que os homens, as pessoas, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. E então, é muito claro para nós que estamos aprendendo com a doutrina espírita esse objetivo. Seremos luz quando nós estivermos trabalhando essa luz diante dos homens, de acordo com aquilo que nós já recebemos de esclarecimento. Não é? Brilhe a vossa luz diante dos homens. Mas de que forma Jesus fala? Que as pessoas vendo as vossas boas obras. Então a nossa luz só vai brilhar diante das pessoas quando nós tivermos boas obras. E aí então Deus será glorificado,
por tudo o que está sendo realizado em nome do amor, da fraternidade, não é? Da união. Isso é o objetivo para que nós alcancemos a regeneração. Vimos também, associando as duas lições, Lacordaire nos falar que somente com o auxílio mútuo de encarnados e desencarnados é que será possível nós promover a regeneração. Não foi isso que nós vimos na primeira frase de Lacordaire? E então estamos sendo envolvidos pelo mundo espiritual e procurando aprender com esses trabalhadores da seara de Jesus para que nós possamos nos espiritualizar. Olha aqui, ó. Nós nos devemos uns aos outros, somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. Vemos que uma lição completa muito bem a outra. Precisamos de nos ater a essas reflexões para o nosso crescimento moral e espiritual, não é? E então nós estamos percebendo aí que não temos dúvida em relação a isso. Bens transitórios são meios de nós trabalhar, utilizar para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Não é isso? Então nós vamos agora buscar a nossa meditação, a nossa harmonização interior, para que possamos, através das vibrações, das energias, auxiliar as pessoas que estão necessitando, ou por nós mesmos. Nós trazemos grandes necessidades, não é? E então a espiritualidade aproveita esses momentos, essas energias, para nos ajudar. Mas especialmente quando nós oferecemos essas energias, essas vibrações, o nosso pensamento, o nosso sentimento fraterno em favor do próximo, estaremos já, de uma maneira muito natural, sendo beneficiados. Francisco de Assis nos fala, é dando que se recebe, né? E então, conforme nós vamos oferecendo o melhor de nós por essas pessoas carentes, nós já estamos sendo beneficiados, criando essa atmosfera de luz. E então vamos confiar nesses amigos que estão junto de nós, os desencarnados, missionários da seara de Jesus, os espíritos de luz, os espíritos protetores, voltando nossos pensamentos ao Mestre, Ele que é o médico das almas. Senhor Jesus, nesses momentos, queremos compartilhar essas energias, esse conforto espiritual que recebemos com os irmãos sofredores, com aqueles que estão passando momentos de desespero, momentos de dor física, dor moral, seja qual for a dor que esses nossos irmãos estejam atravessando, sentindo, por essas provações,
por essas dificuldades com a saúde física, saúde mental, saúde emocional e espiritual. Pedimos, Senhor, que ilumine e abençoe essas falanges socorristas, possam levar o medicamento, os fluidos confortadores e salutares aos irmãos que se encontram oprimidos. Muitos perderam a esperança, perderam a confiança em si mesmos, perderam ou esqueceram a fé no nosso Pai, no nosso Criador. Senhor, envolve esses irmãos em tuas bênçãos, em tuas luzes. Os hospitais, os hospícios, manicômios e sanatórios. Que esta paz e esta luz possam ser direcionadas a cada um desses irmãos. Senhor, nós queremos vibrar paz e esperança, confiança aos que estão nos asilos, nas casas de recuperação, às crianças que se sentem abandonadas. Senhor, ilumina para que este sentimento de amor, de fraternidade, de esperança possam alcançar todos esses corações. Também pelos presídios e cadeias penitenciárias. Muita luz, muita paz, confiança na justiça divina, Senhor. Mestre amado, pedimos pela pátria do Evangelho, pelo nosso povo, por esses que trabalham, que lutam, defendendo os sentimentos da fraternidade, da liberdade, da luz que irá iluminar os caminhos. Abençoa, Senhor, as nações, especialmente essas que estão em conflitos. Abençoa esses dirigentes. Dá força e discernimento aos teus representantes encarnados. Divino amigo, pelas nossas famílias, nossos entes amados, muita luz e muita paz. Senhor, aqui estamos finalizando, com muita gratidão, mais um culto do Evangelho, no lar e no coração. Que a tua paz, a tua luz, permaneça em nossa companhia, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao fim. Queremos agradecer a companhia de todos, as vibrações, as energias, a oportunidade de nós compartilharmos essas lições que a doutrina espírita nos oferece, que é para nós o amparo, o conforto espiritual
para nós prosseguirmos a nossa caminhada, a nossa evolução. E lembrando a vocês que amanhã, às 21 horas, nós teremos o Evangelho Redivivo. Fica aí o convite para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo. Né? Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.